Esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviaste. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Silvano, digníssimo pároco desta paróquia, reverendíssimos sacerdotes, Padre Fábio, Padre Júlio, seminarista, paraninfos deste primeiro dia, Piunião das Filhas de Maria e Homens do Terço, reverendas irmãs, meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Vale a pena nós iniciarmos recordando o nosso fim. Deus nos criou para a vida. Deus nos criou para a imortalidade. Sabemos pela nossa fé que a morte é salário do pecado. A morte entrou na nossa história como consequência e castigo do pecado. Não é muito difícil perceber em nós, no mais profundo do nosso ser, uma sede por vida que não termina, por vida eterna. E é exatamente por causa desta sede que está dentro de nós, como que sede existencial por vida, é que a nossa história humana é tão dramática. Queremos viver, mas certamente morreremos. Temos ânsia de vida, desejo profundo de vida eterna, mas caminhamos para a morte. Queridos irmãos, nós sabemos também pela fé que aquele mesmo Deus que nos criou para a vida, aquele mesmo Deus que nos deu o dom da imortalidade, depois do pecado, quando nós nos tornamos merecedores da morte, perdemos a imortalidade, Deus não desistiu de nós. Aquele mesmo Deus que plantou no profundo do nosso ser essa sede de vida, não nos abandonou no nosso pecado, não nos entregou ao poder da morte. Deus não desistiu de nós. Perdemos o paraíso, perdemos o dom da imortalidade. O que nos restou foi esta pobre vida mortal, aqui neste vale de lágrimas. Mas Deus, no seu grande e imenso amor, não nos abandonou, não desistiu de nós. Na plenitude dos tempos, Deus nos enviou o seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso Salvador, para nos trazer de volta a imortalidade perdida, para nos trazer de volta ao paraíso, para nos tirar do poder do pecado, para nos arrancar do domínio da morte. É assim que nós ouvimos, cheios de esperança e de alegria, as palavras do bom Jesus nos dizendo: eu vim para que tenham vida plena. Eu vim trazer vida em abundância, vida eterna. É o mesmo bom Jesus, nosso Salvador, quem assim nos diz e nos explica a vida eterna. Esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviaste. Meus queridos irmãos, conhecer a Deus, conhecer Jesus Cristo, esta é a vida eterna. Esta é a única fonte de vida eterna. E aqui nós voltamos ao início, ao nosso fim. Deus nos criou para a vida. E a vida do homem é conhecer e amar a Deus. Conhecer a Deus, conhecer o Filho de Deus,
para que, conhecendo, nós voltemos à comunhão, à amizade, à aliança com Deus Criador. Mas Deus é invisível. Isso nos é evidente. Ninguém viu a Deus. Então, como conhecer a Deus? Como alcançar a vida eterna conhecendo o invisível? Deus, no seu amor, se revelou a nós. Deus se mostrou a nós. Nos diz a carta aos Hebreus. Outrora, Deus nos falou de muitas formas, de diversas maneiras. Agora, na plenitude dos tempos, Ele nos falou pelo seu próprio Filho. Ele nos enviou Jesus, o seu Filho, encarnado, assumindo a nossa natureza humana. E assim nós podemos conhecer plenamente, verdadeiramente, a Deus. No capítulo 3º do Evangelho de São João, naquele famoso diálogo de Nicodemos com Jesus, Jesus assim nos diz a Nicodemos e a todos nós: Deus amou de tal forma o mundo que Ele enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus, esta é a vida eterna. Por isso, meus irmãos, a fé em Jesus Cristo vai nos alcançar a vida eterna. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo. É preciso crer em Jesus. Este conhecimento salva. Este conhecimento, o da fé, nos conduz à vida eterna. Mas a fé, sabemos assim pelo apóstolo São Paulo, nos vem pelo ouvido. A fé nos vem pela pregação. Por isso, a ordem de Jesus para os seus apóstolos e para toda a igreja: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho, anunciai a boa nova, ide, ensinai todas as nações. E aqui, queridos irmãos, chegamos na primeira grande importância e necessidade do catecismo. Nós fomos criados para a vida, mas a vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer Jesus Cristo, o Filho enviado de Deus. Este conhecimento gera em nós a fé, e por isso a fé é necessária para a salvação. Mas a fé nos vem pela pregação dos apóstolos, pela pregação dos seus sucessores, pela pregação da igreja. E o que é a catequese, senão a pregação dos apóstolos? O que é a catequese, senão a pregação dos ensinamentos dos apóstolos, que são os ensinamentos de Cristo? O que é o catecismo, senão um compêndio da pregação apostólica, dos ensinamentos da igreja, que é apostólica, dos apóstolos e dos seus sucessores? No dia do nosso batismo, na entrada da igreja, à porta, foi nos perguntado: o que pedes à igreja? O que vens aqui pedir? E nós respondemos, ou nós mesmos, ou os nossos padrinhos por nós: a fé. E para que a fé? Para que te serve a fé? E nós mais uma vez respondemos: para alcançar a vida eterna. Queremos vida que não acaba, queremos vida eterna. Então a igreja, como mãe amorosa, nos deu a fé, e a fé nos alcança a vida eterna. A igreja, nossa mãe, que no dia do nosso batismo nos deu a fé, continua nos dando a fé, alimentando a nossa fé, gerando em nós a fé, pela sua pregação. Pregação essa que nós temos de uma forma segura no catecismo.
a pregação da igreja, a pregação dos apóstolos, dos sucessores dos apóstolos, do magistério perene da igreja, nós temos de forma segura no catecismo da Igreja Católica. Queridos irmãos, a fé nos vem pelo ouvido, e por isso é necessário a pregação. Mas ainda explica o apóstolo São Paulo, como haverá pregadores se eles não forem enviados? Não basta escutar qualquer pregação, é preciso escutar a pregação daqueles que foram enviados, daqueles que receberam de Cristo o mandato de anunciar, de ensinar. Não são as cátedras autônomas, independentes, que transmitem a verdade da fé. Somente aquela cátedra que tem a autoridade de Cristo, que tem a autoridade apostólica, que recebeu de Cristo o mandato: ide, ensinai, ide, pregai o Evangelho. E aqui, queridos irmãos, nós entendemos e descobrimos uma segunda grande importância e necessidade do catecismo. Não é um livro de grandes autores, de sábios autores, de homens intelectuais, gênios da humanidade, que muito conhecem, que muito estudaram. É muito mais do que isso. É palavra da igreja, é ensinamento da igreja, é doutrina da igreja, e a igreja, porque é apostólica, é aquela única que tem a autoridade de Cristo, que foi enviada por Cristo. Por isso, queridos irmãos, não as cátedras autônomas da fé, que tentam falsamente, sem autoridade, transmitir a fé. O catecismo, de forma segura, porque é pregação da igreja, porque é palavra da igreja apostólica, ele sim nos transmite a verdade da fé. O Papa São João Paulo II, na apresentação do catecismo, assim nos diz: o catecismo é uma exposição da fé da igreja, da doutrina católica, testemunhadas e iluminadas pela Sagrada Escritura, a Bíblia, pela tradição apostólica e pelo magistério da igreja. Somente a igreja tem a autoridade de Cristo. Somente a igreja, porque é apostólica, é que recebeu o mandato de Cristo. Queridos irmãos, ainda quero acrescentar uma terceira importância e necessidade do catecismo da Igreja Católica, em especial para os nossos tempos. Voltemos ao Evangelho, à Quinta-feira Santa, quando o demônio tinha entrado no coração de Judas e também tentou dominar Pedro. Tentou o demônio se apoderar do coração de Pedro, mas Jesus rezou por ele. Simão, Simão, eu rezei por ti, para que tu, fortalecido, fortaleça a fé dos teus irmãos. Jesus rezou por Pedro, para que ele, livre do poder do demônio, pudesse sustentar a fé dos seus irmãos. É fato, queridos irmãos, e não difícil de ser constatado, que depois do Concílio Vaticano II, se instaurou na igreja uma profundíssima crise, abalando a fé e os costumes. Quem assim constatou e tem autoridade para assim falar foi o Santo Padre, Papa Paulo VI. A fumaça de Satanás penetrou, adentrou a igreja. Mas o Senhor, aquele que prometeu que as portas do inferno não iriam prevalecer, o Senhor que prometeu que o demônio não poderia de forma alguma dominar a sua igreja,
mais uma vez, como mediador, como intercessor, rezou por Pedro, rogou por Pedro, confirmou a fé de Pedro. E Pedro, na pessoa do Santo Padre, São João Paulo II, nos entregou o catecismo para sustentar a nossa fé. Em tempos de confusão, como outrora o demônio que tinha apoderado-se do coração de Judas, tentava e ainda tenta se apoderar e dominar muitos corações. Mas nosso Senhor, com Pedro, sustentando a fé de Pedro, sustenta a nossa fé, para que não sejamos dominados pelo mal, para que não caiamos nas armadilhas mentirosas do demônio. Como outrora no coração de Judas, Satanás tenta ainda a entrar em muitos corações. Mas como outrora a fé de Pedro, a fé do Papa, continua pelo catecismo, sustentando, fortalecendo a nossa fé. Queridos irmãos, nós somos criados para a vida, para a imortalidade. E esta é a vida. Crer em Jesus, conhecer a Deus, conhecer Jesus que nos foi enviado de Deus. Esta é a vida eterna. E esta vida nos é garantida pela fé. A fé que recebemos da igreja no dia do nosso batismo. Por isso, louvores e graças ao catecismo da Igreja Católica, que é a pregação da igreja, que contém a pregação apostólica, que nos transmite de forma segura os ensinamentos, a doutrina da igreja, que gera em nós fé, que gera em nós vida eterna. Louvores e graças ao catecismo da Igreja Católica, porque nele e somente nele nós temos, apesar de ser uma obra humana, a garantia do envio da autoridade de Cristo. Não são grandes homens, grandes mentes que nos entregaram o catecismo, foi a Igreja com a sua autoridade apostólica. E por isso, a Igreja como única que tem o mandato de Cristo, é aquela que garante para nós a certeza das verdades da fé, a segurança no ensinamento da fé, porque somente ela ouviu e recebeu do Senhor o mandado de ensinar, de ide e pregar o Evangelho. Louvores e graças ao catecismo da Igreja Católica, porque em tempos de tanta confusão que perduram nos nossos dias, nosso Senhor, como aquele que intercede, que está junto do Pai, intercedendo por nós, pobres pecadores, para que não sejamos dominados pelo demônio, como Judas, ainda sustenta a nossa fé, sustentando a fé de Pedro. Graças, louvores ao catecismo que nos deu São João Paulo II, como Pedro, fortalecido e sustentado na sua fé, para sustentar, para fortalecer, para alimentar a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.